E mais, o Brasil é um país de mestiços, né? Isso é Nasceu verdade. mestiço. E Sim. continua hoje a maior parte da população mestiça, enquanto que os Estados Unidos, não. Os mestiços lá é menos de 10% da população, talvez seja menos que 5%. Exatamente por essa cultura, né, que ao E a longo cultura dos muito anos, diferente da cultura brasileira. bem diferente. A gente falou aí da questão dos padres virem para o Brasil e catequizar os índios, e aí eu queria saber qual é a importância da Igreja Católica para o Ocidente, para o desenvolvimento do Ocidente. Falando globalmente, desde o nascimento, Sim. total, né? Eu não teria civilização sem a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, aliás, falando de escravidão, foi a primeira instituição a lutar contra a escravidão. Foi a primeira. Os documentos mostram isso. Então, vários documentos, inclusive pegar um exemplo do Bispo de Lyon, século VI, talvez, já condenando violentamente a prática de escravidão no sul da França. A França foi uma das primeiras nações, não, foi a primeira nação a abolir a escravidão, por causa do trabalho dos padres lá. Entendi. Então, eles sempre foram contra e Só para começar, toda civilização, tudo que é de melhor que nós temos, foi herança da Igreja Católica. Noções nossas de direito, filosofia, visão de mundo, caridade. Caridade é um ponto importante que as pessoas não param para pensar. Quando você fala de hospitais, asilos, orfanatos, dá a impressão que sempre teve na história. Não, não era assim, não. Romanos e gregos não tratavam o estrangeiro bem. Não tinha noção de caridade como nós temos, não tinha respeito aos fracos. A Jerusalém, em Atenas, matava crianças defeituosas. Os pais romanos, começo de Roma, tinham o direito de matar os próprios filhos. Eles desprezavam o estrangeiro. Então não tinha assim, se tinha alguém, algum médico que tinha alguma noção maior de cuidados, ele não via como tratar todos iguais. A noção de hospital abertos para todos é uma noção que a Igreja Católica fez. Cuidar de velhos, os velhos eram abandonados, para tudo quanto é lá. Na China eram abandonados, aqui no Brasil, ter asilo para cuidar de velhos é uma criação da igreja. Orfanatos, crianças abandonadas eram muito mal vistas, não eram mortas, ou vendidas como escravas, né? Vendidas como escravos, ou eram mortos ou eram vendidos como escravos, ou coisa pior, com abuso. Sim. A Igreja Católica não. Além de proibir essas práticas, ainda instituiu orfanatos para cuidar delas. E eles também criaram faculdades, não foi isso? Criar as universidades. As universidades, como nós conhecemos, foi criação dentro da cristandade, né? Sim. Agora, sobre as cruzadas, elas foram realmente o que se conta nas escolas? Porque quando a gente fica falando assim, é que tem uma fonte marxista que parece que deturpa algumas coisas, né? E a gente tem que ficar em busca ali do que realmente é a É verdade. verdade. E então eu queria que você falasse um pouco do que realmente foram as cruzadas. Então, aí nós temos que entender o contexto histórico, né? Quando você fala das cruzadas, é uma campanha convocada pelo Papa Urbano II em 1095, que convocou então cavaleiros, nobres, para uma expedição no intuito de reconquistar, e o termo é correto, reconquistar a Terra Santa, onde hoje é Israel, Jerusalém e locais próximos, né? Por quê? Vamos pensar então por que o termo certo é reconquistar. O Maomé surgiu, não lembro quando o Maomé morreu também, em 670, século VII. O Maomé então era na Península Arábica, né, lá em volta, em Meca, Medina, etc. A quem pertencia, então, a região que a gente chama hoje de Terra Santa? Quem que dominava aquilo ali? Era o Império Bizantino Católico. Era um império católico que, em vez de usar o latim, usava o grego. Eram católicos. O islamismo surgiu fundado por Maomé, surgiu dentro do conceito de religião e também dentro do conceito de conquista, né, no famoso Creu ou Morra. E aí houve, então, uma expansão militar que conquistou vários territórios, chegaram até a Península Ibérica, e mais para frente chegaram até a Indonésia. Então eles conquistaram a Terra Santa, lugar que antes tinham judeus e católicos, dominaram aquela região.
E na sequência, né, eles conquistaram todo o norte da África. Do norte da África eles invadiram a Europa, dominaram quase toda a Península Ibérica, conquistaram uma parte da Península Itálica. Teve batalhas na França, uma das batalhas mais famosas do mundo é o Charles Martel venceu os muçulmanos em Poitiers, no ano 755, se não falha a memória. Então, o Islã foi agressor em relação à cristandade que já havia antes deles. Então, a cristandade então se defendeu por meio da reconquista na Península Ibérica, das campanhas dos francos na França, das campanhas na Península Itálica e das cruzadas. Então, cruzadas se insere nesse contexto de guerra entre a cristandade e o Islã. Havia guerra antes das cruzadas e depois das cruzadas contra o Islã. Depois que terminou as cruzadas, continuou a guerra entre eles. Sim, e eles estavam dominando Jerusalém, o Islã. Já dominava. Já dominava completamente. Já era dono de Jerusalém. E aí as cruzadas aconteceram para reconquistar o território. Para reconquistar o território. Então foram enviados os cavaleiros, teve várias cruzadas, né? Aí uma da mais famosa foi do Godofredo de Bouillon, que reconquistou então Jerusalém. O termo certo não é conquistar, é reconquistar, porque aquilo ali era católico. Mas foi por meio de guerras, foi claro, por meio de guerra, né? eu estava em guerra. Sim, não o tinha Islã como foi conquistar um de outra agressor, forma, né? Eles invadiram a Península Ibérica, invadiram a França, invadiram a Península Itálica, então eles foram os invasores, a cristandade se defendeu. Mas tem uma visão diferente de que, na verdade, as cruzadas foram agressivas. Sim, foram porque as pessoas, principalmente marxistas, e outros que odeiam a história verdadeira e querem contar fora de contexto. Sim. Como se o Islã estava lá tranquilo, olha, nós sempre tivemos aqui, somos os bonzinhos, e agora vêm os malvados católicos conquistar um território que era nosso. O território não era deles, e depois eles estavam em guerra. Mesmo que fosse, estava em guerra. Então você teria o direito de atacar. Vamos supor que a Argentina invadisse o Brasil. Uhum. E o Brasil vai, então, reagir. Certo. Seria lícito o Brasil atacar Buenos Aires? Seria, claro, está em guerra. Você vai atacar todos os territórios para tentar negociar uma paz aí e tal. Então é lícito, está em guerra, você tem o direito de atacar. Então o Islã estava em guerra. E as cruzadas surgiram depois de mais de 400 anos, 300 anos de guerra, né? Mais de 300 anos de guerra, as cruzadas surgiram, já havia 300 anos que eles estavam em guerra. As cruzadas é apenas um capítulo entre a luta entre o Islã e a cristandade. Depois, quando acabaram as cruzadas, continuaram lutas, inclusive na Península Ibérica. E também campanhas, batalhas no mar, batalhas no norte da África. Então, as cruzadas se inserem numa longa luta que tinha entre a cristandade e o Islã.